Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 44 no Cantor Cristão. Hino de número 44 no Cantor Cristão. A linda história, a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Vamos cantar hino de número 44 no Cantor Cristão. Portanto, vamos orar ao Senhor nesse momento. Queremos te agradecer, Senhor Deus amado, por este momento de culto ao Senhor, quando com alegria, com amor, podemos aqui reunidos te adorar e te cultuar, Senhor. E que a tua igreja seja conhecida pelo amor, não seja conhecida por barulho, não seja conhecida por espetáculo, não seja conhecida por luzes piscando, mas seja conhecida pelo amor. Como o Senhor Jesus nos ensinou em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nos ajude, portanto, Senhor. Coloque em nós este amor divino, este amor bíblico, este amor que é sacrificial. Hoje as pessoas estão amantes de si mesmas, estão procurando muito mais os próprios interesses do que fazer a tua vontade. O amor bíblico é superficial, é de negar-se a si mesmo, é de buscar os interesses do reino eternal, não o nosso próprio interesse.
Dá que possamos todos compreender isto, Senhor, e que a Tua igreja seja uma igreja bíblica, fiel, obediente, uma igreja generosa, amando os de perto, amando os de longe, orando pelos irmãos missionários. No primeiro domingo de março teremos a alegria de receber o pastor Miguel, a irmã Juliane e o filhinho deles, o Danilo, lá do Peru, servos do Senhor ali, apoiados pela Tua igreja aqui, que ajuda no sustento do casal, da família, ajuda também no aluguel do prédio onde está o templo. Oramos agradecidos pela visão que o Senhor dá aos Teus filhos aqui. Oramos também pelo trabalho lá no Amazonas, onde está o pastor Alex, a irmã Elizabeth, as filhas. Pelo Tocantins, na aldeia Xerente, onde está o pastor Werner Sainz, irmã Regiane e os filhos do casal. E muito obrigado, porque em junho eles estarão aqui conosco para juntos celebrarmos o aniversário da igreja. Obrigado também, ó Deus, pelas ofertas missionárias para Rincón del Tigre, os irmãos ofertando com generosidade. Obrigado porque o alvo já foi ultrapassado e o Senhor continue a mover os corações dos irmãos, para que possamos entregar estas ofertas, para que colchões novos sejam comprados lá, para aquele campo missionário no meio da selva boliviana, difícil de chegar, recursos são tão poucos ali, Senhor. Ajuda a Tua igreja a ter esse desprendimento. Também nos abençoe, Senhor, para que possamos entender como melhor enviar as ofertas lá para Papua Nova Guiné. Os meios de envio não têm sido fáceis, Senhor, e os impostos são elevadíssimos. Então, que o Senhor nos mostre a maneira certa para que a oferta que sair aqui da Tua igreja alcance o outro lado do mundo, onde está o pastor Gideon, a irmã Damares e os filhos, e que sintam o amor da igreja, orando por eles e contribuindo com eles também. Oramos pelo pastor Josué Tanaane, irmã Isabel, os filhos lá na Índia. Oramos pelo pastor Meno Kalish lá em Israel, já esteve aqui conosco 2 vezes. Oramos pelo pastor Youssef Nadarkhani e por todos os irmãos que estão presos por amor ao Senhor, pelo testemunho do Evangelho, presos, perseguidos, torturados por amor a Cristo. E que nós aqui no Brasil, Senhor, possamos aplicar isso aos nossos corações, que não brinquemos com a liberdade que o Senhor nos dá. Ao contrário, possamos aproveitar esta liberdade e cultuarmos ao Senhor com todo o nosso amor e com toda a sinceridade. Oramos pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje, alguns pela idade, alguns por enfermidade, alguns até mesmo por viagem. Oramos pelo irmão Hugo, irmã Cláudia, irmã Estela, irmão Thomas, que estão viajando, outros irmãos também, irmão Adriano, irmã Valéria e os filhos lá na divisa com o Uruguai. Oramos pelos irmãos que moram longe de nós, irmã Mônica lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, irmã Valdete, irmão Leonardo em Minas Gerais, irmão Hélio e sua família lá no Nordeste do Brasil, irmão Eduardo Estrádolis e sua família no Guarujá, litoral de São Paulo. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone na igreja em Santo André. Oramos pela irmã Helena, pela Cláudia em Nova Odessa, no interior de São Paulo, onde está também nossa filha Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho e o Yannis. Oramos pela irmã Ellen Tausenfreud em Ijuí, no Rio Grande do Sul, irmão Marcos, irmã Ellen Steiger lá no Rio Grande do Sul também, irmã Lene, irmão Marco, irmã Ana, irmão Marco Neto lá em Porto Belo, em Santa Catarina, e outros mais, ó Deus, irmã Marlene em Presidente Prudente. Deixamos todos estes nossos amados irmãos com o Senhor, irmã Halley em Atlanta, nos Estados Unidos, enviando ofertas missionárias aqui para a Tua igreja também. Louvado seja o Senhor. Pedimos a Tua bênção para esse culto, que o Senhor o aceite e que o Senhor fale aos nossos corações, e que ninguém saia com o coração frio daqui, ninguém saia com o coração endurecido daqui, ninguém saia com amor próprio daqui. Ao contrário, todos nós possamos sair daqui quebrantados e desejosos de amar mais ao Senhor e ao próximo também.
Pedimos isto e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
seguir, convidamos nossa amada irmã Josiane, que vai tocar o hino neste momento, e enquanto ela toca, nós estaremos orando silenciosamente, pedindo ao Senhor que nos encha do seu amor. Os corações estão frios, estão gelados, estão indiferentes, os corações estão duros. Que Deus nos encha do seu amor. Se alguma coisa tem petrificado o seu coração, peça ao Senhor, remove-se, tira de mim, para que eu possa viver em amor de verdade. Vamos ouvir nossa amada irmã Josiane, e enquanto ela toca, oremos todos silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Romanos capítulo 12, leremos os versículos 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Como sempre temos falado, desde a noite de vigília, temos estudado sobre os perigos que rondam a igreja. Domingo passado, o irmão Daniel continuou nesse mesmo assunto, perigo da vulgaridade, e hoje o perigo da igreja sem amor. É um perigo muito grande, e eu tenho visto igreja sem amor por aí. Deviam ter trocar até o letreiro da frente, muda de nome, porque não é mais igreja. Usam o nome de igreja, mas não vivem mais. Tem lâmpada, como as igrejas do Apocalipse, mas não estão brilhando. Tem lâmpadas como as 10 virgens, mas não estão brilhando. Vamos ler Romanos 12, de 9 e 10, que diz assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O perigo da igreja sem amor. Não existe nada mais lindo, nem mais duradouro do que o amor. Não existe. Ainda ontem, conversando com a nossa amada irmã Ceci, lembrávamos, ela e eu, daquele versículo que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque fé, hoje nós temos, mas um dia não precisaremos mais. Fé é crer naquilo que nós não vemos. Quando o Senhor Jesus vier, nós não precisaremos mais fé, estaremos na presença dele. Hoje nós precisamos de esperança, ele ainda não veio, nós estamos esperando. Quando ele vier, vai esperar mais o quê? Não precisa esperar mais nada. Mas o amor, o amor é ele. Ele é amor, e nos alcançou com o seu amor, e nós o amamos e o servimos por amor. Portanto, a igreja deve ser conhecida pelo amor. Eu ia ao mercadinho buscar cenoura e banana para égua, e estava voltando, e meu amigo Rosileu estava ali no ginásio de esporte ali atrás. Eu não o tinha visto, mas nós que somos amigos há mais de 50 anos, ele: ô, meu amigo! E eu voltei, atravessei a rua, fomos lá dar um abraço. Somos amigos desde a década de 70, estudamos juntos. Que alegria de ver ele na igreja, com a irmã Eleomar, com o filho, com a família. Que bênção é esse amor duradouro, esse amor duradouro.
Eles são muito preciosos para nós, brasileiros, entendeu? Igreja que não tem amor é um aglomerado de pessoas, nada mais do que isso. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas perdoadas. Nunca chegue na igreja achando que vai encontrar só perfeição, não vai encontrar. A começar por mim, todos nós temos. Então, ao chegarmos na igreja, vamos lembrar, eu não estou no meio do lugar de pessoas perfeitas, há uma ilusão, há um orgulho, inclusive, de muitas pessoas que vão para as igrejas achando que estão superiores aos outros. Não, nós não somos perfeitos, nós somos perdoados. Quantos erros, quantas falhas cometemos. A igreja é como hospital. Temos nossos amados irmãos, vários irmãos médicos aqui na igreja, outros jovens estão estudando a medicina também. E quando vou ao hospital visitar alguém, quem procura o hospital é porque está precisando de algum atendimento, porque está doente. Igreja é como hospital. Igreja é local de pessoas que têm falhas. O próprio mestre falou: eu não vim buscar os justos, mas os injustos. Não nos esqueçamos disso, queridos, para que não percamos a visão de amor. Meus irmãos falham, eu falho. São pessoas perdoadas sim, salvas sim, mas ainda suscetíveis a falhas. Por isso, devemos amar de verdade. E a primeira lição é: amor sem verdade é falsidade. Amor sem verdade é falsidade. A Bíblia nos fala de várias pessoas que diziam que amavam, mas era falsidade, não era verdade. Alguns anos atrás, no início da escola aqui, uma moça veio trabalhar aqui, veio ser professora. Ela pegava o seu carrinho, Chevette. Ainda ontem vimos um Chevette, eu lembrei da nossa irmã. Ela vinha com o seu Chevette de Curitiba para cá. Uma boa professora, excelente professora. E na igreja que ela ia, em Curitiba, tinha um rapaz que dizia que a amava muito. Ele mandava o primo pegar o ônibus lá no terminal do Guadalupe, em Curitiba, comprar um vaso de flor e vir de ônibus aqui para trazer para essa moça. E ele dizia que amava muito. Então o rapaz pegava o ônibus lá com um vaso de flor na mão e vinha aqui, entregava o vaso de flor para a moça e voltava de ônibus para Curitiba. Ele fez isso várias vezes. Mas ela não despertou nenhum interesse. Mas ele fez uma pressão tão grande sobre ele. E chegou o dia que ele falou assim: se você não namorar comigo, não me der uma oportunidade na sua vida, eu vou me lançar na frente do seu carro, porque eu prefiro morrer do que viver sem você. Antes tivesse feito isso. Porque quem fala uma coisa dessa é porque é um desequilibrado. E a pobre moça não acreditou na conversa do sujeito. Ele me ama muito. Manda o primo vir trazer, de ônibus, manda trazer. Ele prefere morrer do que viver sem mim. Acreditou. Deus nos impediu de ir nesse casamento. Nós morávamos numa chácara do nosso tio. As nossas filhas eram pequenininhas. Embarcamos no carro, estava chovendo muito. E a Larice, ao fechar a porta, bateu o vestido, ficou um pedaço para fora. Quando chegamos lá, fomos descer em frente, estava uma lama só. Deus nos impediu, porque aquilo lá foi um fracasso. Pouco tempo depois ele já estava se encantando por uma pessoa. Aí aquela situação de dor, de tristeza e sofrimento. Pouco tempo depois outra pessoa, depois outra. Mas irmãos, amor sem verdade é falsidade. Uma pessoa que diz que ama outra tem que ser de verdade, ou vai ser falsidade. E a mentira não se sustenta. Pouco tempo as pessoas começam a perceber.
Como irmãos em Cristo, irmãos, nós temos que ter amor de verdade, amar de verdade, amar ardentemente uns aos outros, mesmo que seja difícil, muitas vezes. Muitas vezes temos que amar pessoas que não têm a mesma simpatia por nós, mas nós não fazemos nada para esperar alguma coisa em troca. Como eu sempre digo, grande expectativa gera grande frustração. Se você faz alguma coisa para alguém esperando que alguém retorne para você, já não é mais amor, é escambo, é negócio. Amar não espera nada em troca. E amor tem que ser de verdade. Ame ou não, responda o nosso amor ou não, devemos amar. A Bíblia nos fala de algumas situações bem tristes, que pareciam ser de verdade, mas eram apenas mentiras. A Bíblia nos fala de Judas, por exemplo. Chega para o Senhor Jesus Cristo: mestre, dá um beijo no Senhor. Vamos encontrar pessoas assim. Vamos encontrar pessoas como Joabe. Joabe era o general do exército de Davi. Mas quando Absalão, o filho de Davi, usurpou o reino, usurpou o trono, e Davi fugiu para Manaim, e Joabe juntou os seus homens e foi guerrear com Absalão, e cravou as flechas em Absalão, que tinha ficado preso pelos cabelos numa árvore. Davi destituiu Joabe da sua função de general do seu exército e colocou Amasa. E Davi deu uma incumbência para Amasa. Mas a Bíblia diz em 2 Samuel 20 que Amasa se demorou a mais do tempo, além do tempo que ele tinha, se demorou. Aí Davi chamou Joabe, chamou Abissai e falou: vamos atrás, para ver o que aconteceu, senão o mal vai ser pior ainda. A Bíblia diz que Joabe pegou uma espada na mão, encontrou Amasa, pegou na barba de Amasa: vai tudo bem com você, meu irmão? Cortou o ventre de Amasa. Segurou na barba, deu um beijo em Amasa: vai tudo bem com você, meu irmão? Mas era traição. Irmãos, cuidado, tem pessoas assim. Tem pessoas que parecem ser amigos, tem pessoas que amam, parece que amam, mas amor sem verdade é falsidade. Muitas pessoas apunhalam pelas costas. Nosso amor tem sido de verdade, queridos. Temos um casal de amigos de origem letra em Curitiba, e eles estavam afastados do Senhor. Quando jovens, os dois, ele na primeira igreja, ela na igreja do Cajuru, e os dois firmes, os pais envolvidos na igreja, diáconos na igreja, envolvidos na igreja, e eles afastados. Nos anos 80, eu estava com eles lá, e eu falava: mas o que aconteceu com vocês? Vocês estavam na igreja. Ele dizia assim para mim: as piores brigas que eu vi na minha vida foram dentro da igreja. E ela dizia assim: eu ia para a igreja com sinceridade. Eu ia para a igreja com sinceridade, eu cantava com sinceridade, eu ouvia a mensagem com sinceridade, mas quando saíamos da igreja, entrávamos no carro, o pastor era retalhado, falavam mal do pastor, a minha família, e eu comecei a ver hipocrisia. Mas como? Vamos para a igreja para o quê? Para depois ficar falando mal dos irmãos? Amor sem verdade é falsidade. Você ama de verdade? Você ama de verdade? Porque o amor sem verdade é uma tremenda falsidade e vai fazer um mal para você, para sua família, porque vai afastar os nossos queridos do caminho do Senhor. Mascarados. A Bíblia nos fala sobre hipocrisia.
Hipocrisia nada mais é do que uma pessoa mascarada. É um ator que representa uma coisa, mas por detrás a outra. Irmãos, temos nós sido sinceros e verdadeiros? O que somos aqui, somos lá fora. Somos em casa, somos em todo lugar. Ou somos hipócritas e somos mascarados. E somos pessoas que fingem ser uma coisa e não são. E o Senhor Jesus, um capítulo inteiro em Mateus, fala: ai de vós hipócritas, ai de vós, ai de vós. E quando a Bíblia fala ai, é porque ai, meus irmãos, não é brincadeira. Em segundo lugar, verdade sem amor é ferimento. Amor sem verdade é falsidade. Mas verdade sem amor é ferimento. Muitas vezes as pessoas vão falar a verdade, mas não oram, mas não pedem a direção de Deus, vão falando, vão atropelando, e uma verdade sem amor vai espantar as pessoas. De verdade, meus irmãos, como eu me admiro quando a gente vê alguma coisa, precisa falar, mas espera para falar e ora e deixa na mão de Deus. Já chegaram homens com brinco aqui na igreja, e eu podia na hora falar: tira esse brinco, que isso aí é uma coisa de homem. Podia falar isso, mas deixa na mão do Senhor. E as pessoas vão entendendo, e as pessoas vão vendo, e dali a pouco a pessoa aparece sem brinco, sem precisar falar a verdade sem amor, porque a verdade sem amor vai ferir. Uma moça começou a vir à igreja e se converteu, levantou a mão, mas usava um piercing. E eu orava ao Senhor: Senhor, fala o coração, para que não seja eu falando sem amor. E recentemente a moça veio perguntar: pastor, quando vai começar a classe de preparação para o batismo? E eu olhei para ela e ela estava sem piercing. E eu não precisei fazer esforço nenhum. Deixa o amor de Deus falar. Verdade, a verdade é a verdade, mas às vezes quando falamos a verdade sem amor, espantamos, perdemos as pessoas. Agradeço aos irmãos que compreendem quando eu peço para nos assentarmos já mais para frente, e todos atendem com amor. É para o bem, é para que todos os que estão chegando aqui possam ver que aqui é uma igreja que ama, uma igreja que pensa nos outros. Eu não penso só em mim, eu penso nos outros. Eu penso nas mães que têm bebê pequenininho, que precisam às vezes sair. Não é o caso de quem tem adolescente, não é o caso de quem tem... É para ordem, para mostrar amor. Essa igreja pensa, essa igreja nos acolhe, essa igreja nos recebe com amor. Verdade sem amor é ferimento. E eu peço que os irmãos abram para Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10, que diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal. Se nós obedecermos, se nós amarmos as pessoas, nós estamos cumprindo a lei, porque a Bíblia, a única lei na Bíblia é a lei do amor. Uma vez chegaram para o nosso pai e perguntaram assim: qual a lei na sua igreja lá? Ele falou: primeiro, que eu não tenho igreja; segundo, que só tem uma lei, a lei do amor. As pessoas se preocupam tanto com o comprimento do cabelo. Cortou 1 centímetro, vai entrar em disciplina. Aconteceu de ver gente aqui assim: não posso ir na igreja que eu vou porque eu cortei 1 centímetro, estou em disciplina por 6 meses. Isso não é amor, isso não é amor. Quantas pessoas se preocupam com a vestimenta, com o vestido, com isso, com aquilo, mas não tem amor. Eu conheço pessoas assim, aqui em Quatro Barras, que dizem que são tão rigorosos nisso, que falam até coisa que ninguém entende nada, que são cheios do Espírito Santo, mas não tem o fruto do Espírito. Não tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Isto é o fruto do Espírito. Você pode nunca falar uma palavra que ninguém entenda, mas se você tem amor no seu coração, você tem o fruto do Espírito. Nós aqui na igreja devemos nos amar uns aos outros, porque o amor não faz mal. Se nós amarmos os irmãos, às vezes até aquele irmão mais difícil, às vezes até aquele irmão que tem cicatrizes, ferimentos, devemos amar a todos. Anos atrás vinha um irmão aqui da igreja. Ele foi criado de uma maneira muito violenta.
que chegou aqui no tempo do nosso pai, tinha uma carrada de filhos, mas o homem, criado de forma violenta, ele arrancava a ripa da cerca para bater nos filhos, e o que fez foi um estrago na família, só tragédia. Precisava de trabalho, veio trabalhar conosco aqui para limpar os ônibus e para dirigir um dos ônibus também. Eu dirigia um dos ônibus, mas eu deixei de dirigir para ser o monitor dele, porque o desequilíbrio era comigo. Ele chegou a pegar graxa do molejo do ônibus embaixo para passar no capô, para ninguém sentar em cima do capô. As crianças passavam, manchavam a roupa de graxa e tudo mais. Alguns irmãos lembram-se dessa situação. Eu passei a monitorá-lo no ônibus, ia com o ônibus número 2 para Piraquara, e vi as atitudes rudes e grosseiras dele. Ele usava um boné. Quando todos os alunos desciam, sentava do lado dele. Irmão, o que o irmão fez foi completamente desaprovável, reprovável pelo Senhor. O irmão agiu de maneira carnal, o irmão agiu de maneira humana, o irmão não foi obediente ao Senhor, porque a Bíblia nos ensina a amar até os que nos aborrecem. Quantas vezes, irmão, quantas vezes ele arrancava aquele boné depois que eu falava, jogava no painel e falava: eu sou miserável, eu não consigo mudar, porque o meu sangue dessa natureza eu não consigo. Irmão, consegue, é só deixar Deus agir. Deus opera maravilhas, Deus faz grandes coisas. Olha para os discípulos, todos eles tinham as suas limitações. João queria que caísse fogo em cima dos samaritanos, e depois se tornou discípulo do amor. Paulo matava os irmãos e depois se tornou o maior missionário. Deixa Deus agir. O amor não faz mal ao próximo, mas verdade sem amor é ferimento. Em terceiro e último lugar, o amor é a maior marca na vida do cristão. É a principal marca na vida do cristão. É o amor. Somente através do amor é que o mundo conhecerá que somos discípulos do Senhor. Somente através do amor. Não é por um templo bonito, gigantesco, suntuoso, grandioso, com cobertura de ouro, com heliponto, com um lago para cisne nadar. Não é assim, queridos irmãos. Pode ser uma congregação simples, mas se tem amor, as pessoas vão saber ali são discípulos do Senhor. Todas as vezes que fomos à Bolívia, fomos a Curitiba, alguns quilômetros da missão. Nosso amado irmão Roman Sack, que foi batizado juntamente com o irmão Daniel e eu, no dia 25 de junho de 1972, e está lá já há mais de 30 anos na Bolívia. Todo domingo à tarde pegava sua bicicletinha e ia pelo meio daquele areial, no meio da mata, para Curitiba, um templo minúsculo, coberto de palha e pau a pique do lado. A irmã Marilene conhece. 15 pessoas. Mas ali, nosso amado irmão Roma, que nem escolaridade não tinha, ele nasceu na Alemanha no tempo da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil, a família veio para o Brasil, vieram trabalhar como agricultores aqui, sofreram muitas dificuldades. Ele não teve escolaridade, mas que amor no coração. Uma congregaçãozinha no meio da mata, só pau a pique coberto de palha, não tinha nada, mas ali tem amor. Somente através do amor é que nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor. Por favor, abre em João capítulo 13, versículo 35. Diz o Senhor Jesus Cristo em João 13, 35, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Que alegria de ver cada um de vocês, irmãos, que eu tenho o prazer de orar sempre. Eu gosto de orar pelos irmãos. Eu gosto porque eu amo os irmãos. Eu gosto de orar pelas necessidades do irmão. Que bom ver o nosso amado irmão Gerson recuperado. Estávamos orando pela cirurgia.
e agora vê-lo de novo, com alegria na casa do Senhor. Quando irmãos vão viajar, pastor, orem por nós, eu gosto de orar, para que Deus proteja e abençoe. Os que atravessam por lutas e dificuldades, orar uns pelos outros, porque é através do amor que nós seremos conhecidos que somos discípulos do Senhor. João 13,35, o Senhor Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Cuidado, uma igreja sem amor é uma igreja morta. É um bando de gente fingida. Portanto, devemos nos amar uns aos outros. E há um capítulo na Bíblia que fala sobre a suprema excelência do amor. O título desse capítulo é A Suprema Excelência do Amor. 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler os primeiros versículos ali, de 1 a 8. Gosto muito de ler esse capítulo e peço que os irmãos leiam sempre, para não nos esquecermos, queridos amados, não nos esquecermos, amados, de que nós devemos ter a marca do amor em nossos corações. Se alguém falou mal de você, ama, fale o bem. Se alguém traiu você, retribua com amor. Se alguém lhe feriu numa face, o que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, dá outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele com amor a segunda. Isso vai ser um impacto. Isso vai ser um impacto. Eles não vão entender. Já falei para os irmãos de Larissa, eu assistimos justamente essa parte, quando o Senhor Jesus Cristo estava andando com seus discípulos, indo para Jerusalém, e tinha um destacamento romano. Mandaram eles parar, e os soldados, com as suas armaduras, com os seus capacetes, com as suas espadas, com os seus apetrechos, com as suas mochilas e tudo mais, mandaram o Senhor Jesus e os discípulos pararem e obrigaram eles a deixarem os apetrechos deles, dos discípulos, pobres apetrechos, simples apetrechos, e pegarem os apetrechos dos soldados, couraça, capacete, mochilas, armamentos, tudo, colocar sobre si e levar. E os soldados zombando do outro. E os soldados zombando. E os soldados com desdém. E os discípulos com raiva no coração. Terminada a caminhada, os soldados mandaram parar para que eles os soldados pegassem os seus apetrechos e seguissem, e os discípulos fizessem o que quisessem fazer. Todo mundo tirou na hora, porque estavam com raiva. O único que não tirou foi o Senhor Jesus. E falou: coloquem tudo de novo. Eles nos obrigaram a caminhar uma milha, nós vamos com eles agora a segunda. Irmãos, que coisa mais impactante. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, vai com amor. Você vai ver que a derrota foi completa para essa pessoa e a vitória foi do Senhor. Quanto nós perdemos, quanto não entendemos isso? Quanto nós perdemos, como somos medíocres, como somos hipócritas, quando não entendemos isso. O Senhor Jesus mandou os discípulos colocarem tudo de volta, aquelas couraças pesadas, aqueles capacetes, aquelas espadas, aqueles apetrechos todos, e foi com amor. E os discípulos, na hora, começaram a não entender, e os soldados menos ainda. Acabou a graça dos soldados, não tinha mais graça nenhuma, não tinha mais riso nenhum, não tinha mais. Os soldados não entenderam. Você é previsível, por acaso? Oferece uma face, você morde que nem cachorro? Previsível? Você é previsível? Te obriga a caminhar uma milha, vai resmungando? Ou você não é previsível? Ou você não é um simples mortal? Você é um celestial? Os soldados não tinham mais graça nenhuma. Caminhar na segunda milha. O Senhor Jesus ensinou para os soldados, ensinou para os discípulos: se alguém te obrigar a fazer uma coisa, faz o dobro, faz melhor, faz com amor.
Diz em 1 Coríntios 13, olha o título, a suprema excelência do amor. De 1 a 8. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. O que tem de sino badalando por aí, queridos? O que tem de metal fazendo barulho por aí dentro dos templos, mas não tem amor nenhum? Não estou falando do sino de bronze, estou falando das pessoas que parecem barulho. Sino é até bonito, mas as pessoas que fazem barulho, que nem sino, mas não tem amor, é frio como metal, é frio como um sino. 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Uma vez veio uma pessoa conversar comigo: pastor, eu quero entender mais das profecias, eu não consigo entender as profecias. Mas conversando entendemos que faltava amor no coração dele para com os próprios domésticos. Aí no final o irmão com muita humildade falou: pastor, eu queria conhecer a profundeza das profecias, mas está faltando amor no meu coração. O que adianta conhecer? Ainda que eu conhecesse toda a profecia e não tivesse amor, mais um hipócrita, mais um fingido, mais um sino badalando por aí, fazendo barulho, mas não ajudando em nada. Continua. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha a vulgaridade, hein? Bom, lembra-se da mensagem de domingo passado de manhã com o irmão Daniel. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca. Você tem sofrido ou tem feito os outros sofrer? Você tem esperado ou tem se desesperado? Você tem crido ou qualquer dificuldade lhe tira a fé? Tudo crê, tudo espera, tudo. Vou pedir para o irmão Renan colocar uma fotografia que tiramos durante a semana. Talvez alguns não conheçam ainda as Avelinas. Na terça-feira de manhã, irmã Álida e alguns irmãos vão lá para o Hospital das Clínicas em Curitiba, no 10º andar, onde está o nosso amado irmão Frederico. Ele tem braços, mas não pode mover. Ele tem pernas, mas não pode sair do lugar. Se uma mosca for picá-lo, ele não tem condições de se defender nem de uma mosca. Ele entende tudo, vê tudo, ouve tudo, mas não consegue nem falar. Ele tem braços, mas não pode abraçar. Pode deixar, irmão Renan, por favor? Pode deixar. Ele tem braços, mas não pode abraçar a filhinha. Mas você tem braços e pode ser os braços do irmão Frederico para abraçar. Não aparece o sorriso banguela, ela não tem os dentinhos da frente. Mas quando ela me vê, ela abre aquele sorriso banguela. Irmãos, ela vem me abraçar. Irmã Fran está lá comigo lá embaixo. Irmã Marilene está lá comigo lá embaixo. Ela não sabe direito quem eu sou, mas ela sabe que nós amamos. Ela sabe que você a ama. Não gostaria de ser o braço do papai que não pode abraçar. Não gostaria de ser. Não gostaria de ser aquela pessoa que vai ajudá-la com amor, uma menininha que está começando a vida, 6 aninhos, e dos 6 aninhos, 4, o papai está nos vendo. E quando perguntam, as crianças falam dos pais que vão para cá, que vão para lá, que foram para a praia, que foram para o sítio, que foram para isso. Perguntam para ela: e o seu papai? O meu papai mora no hospital. Irmãos, amor
é a marca do cristão. Amor sem verdade é falsidade. Não diga que você ama se você não tem sentimento pelas pessoas necessitadas. Não diga isso. É falsidade. Temos nós demonstrado amor, queridos, uns para com os outros. Que esta congregação do Senhor Jesus Cristo seja conhecida como uma congregação bíblica. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns por outros. Eu não estarei aqui na quinta e na sexta, nem na segunda, nem na terça da outra semana. Mas a irmã Fran vai abraçar. Irmã Marilene vai abraçar. E que todos nós possamos ter um tempinho, separar um tempinho da nossa vida. Irmã, outras irmãs estarão aqui também e vão dar um abraço na Isabelina. Eu peço que todos vocês orem por ela. Orem pelo irmão Frederico. A irmã Luciana não sabe como agradecer à igreja por tanto amor e acolhimento que está. Imagino qual vai ser a alegria quando a irmã Álida e os demais irmãos chegarem lá para o irmão Frederico. Será uma surpresa para ele, será uma alegria para ele. Ele não tem condições, ele mora no 10º andar, no mesmo quarto há 4 anos. E eu, quando fico parado no mesmo lugar, me dá uma agonia, porque eu preciso andar, eu preciso sair, eu preciso olhar. Como, amados irmãos, nós podemos amar e levar a palavra, e levar conforto, e visitar, e ajudar, e estender a mão. Irmã Halley falou assim: pastor, eu mandei a minha mãe pegar todas as roupas dos meus meninos, levar na costureira, arrumar e levar uniforme e roupinhas para dar para Isabel. Quanto você tem feito por amor a estas vidas? Que Deus permita que o fervor em nossos corações derreta o gelo, desmanche essa dureza dos nossos corações e possamos amar verdadeiramente. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é bom. Preferindo-nos em honra, como nós lemos em Hebreus capítulo 12 no início, preferindo-nos em honra, ou seja, você, irmão, você é mais importante do que. Isso é preferíssimo. Você é mais importante do que. Por isso eu vou amar, por isso eu vou caminhar, por isso eu vou fazer o que for da vontade do Senhor. E todos nós, para que esta igreja seja uma igreja bíblica, verdadeira e amorosa. Motivo de louvor.
Muito obrigado, Senhor, porque foi pelo Teu amor que fomos alcançados. Se não fosse o Teu amor, nós seríamos exterminados. Portanto, nós pedimos, Senhor, que não digamos que somos cristãos, mas vivamos de verdade como cristãos. Como o Senhor é um Pai de amor, que nós possamos ser filhos amorosos, amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos, como o Mestre nos ensinou. E não somente ensinou, mas viveu. Restaurou a orelha do Malco, que foi ao jardim do Getsêmani para prendê-lo, e ele restaurou. Amou a todas as pessoas, morreu por todos, perdoou, porque no seu coração havia abundante amor. Que em nós haja também, Senhor, fervoroso amor. Como nós lemos em 1 Pedro, que tenhamos todos ardente amor uns para com os outros, para que possamos ser conhecidos verdadeiramente filhos do nosso Pai Celestial. Pedimos de todo o nosso coração. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos para os seus lares e conceda a todos o pão de cada dia na porção suficiente, e que não haja abastança, Senhor, que não haja desperdício, porque tem gente passando fome e necessidade. Que nós possamos tudo fazer com moderação, com zelo, com cuidado, com amor, e assim demonstrarmos que temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Quando multiplicou os pães, mandou que se recolhesse tudo que sobrou, para que nada se desperdiçasse. Então, com amor, possamos repartir com aqueles que têm necessidade, perto de nós, longe de nós, pessoas carentes, pessoas que precisam desse afago do amor divino. Pedimos, portanto, enche-nos com este Teu divino e maravilhoso amor, invencível, eterno, perdurável. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz. Sirvam com alegria e com amor, amados e queridos irmãos.